Bom dia pessoal, tudo bem? Eu deixei algumas correções lá no começo do vídeo, tá? E vou fazer a página 72 aqui com vocês a correção, porque acho que eu não dei o exemplo, acho que eu deixei muito vago aí, eu vou fazer com vocês aqui, tá? Então a página 72 não, perdão, a aula 72, página 61, tá? Então então ele dá pra gente aqui assim, ó. Se, lá no quadrinho, né? Se k é maior do que zero, o módulo de x é igual a k, e x é igual a k ou x é igual a menos k. Se k é igual a zero, módulo de x é igual a zero, então x é igual a zero. Se k é menor do que zero, módulo de x é igual a k, que não tem solução. Isso em números agora. Ele dá pra gente, sendo u igual a r, resolva as equações a seguir. Então ele dá lá no a pra gente aqui, ó. Então ele dá módulo de x é igual a 10, né? Logo, x é igual a 10 ou x é igual a menos... Opa, deixa eu colocar aqui. Desculpa. X é igual a menos 10, né? E aí o nosso conjunto verdade vai ser 10 ou menos 10, né? O B, ele dá lá, módulo de x é igual a menos 1, não é isso? Então ele dá lá, ó, como menos 1 é menor do que zero, então o módulo de x é igual a menos u, não tem solução, certo? Logo, o nosso conjunto verdade vai ser vazio, tá? O C, ele dá lá para mim, módulo de x é igual a zero, logo x é igual a zero, e o meu conjunto verdade é zero. Beleza? Esse é o 1 lá pra gente, tá? Vou fazer o 2 aqui agora. O 2 ele dá, resolva a equação, eu vou colocar aqui, tá? Módulo de x é igual a raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, né? Então vamos lá. Como, ó, eu vou colocar aqui de novo, tá? Como 2 menos raiz quadrada de 3, ele é menor do que 2, faltou outra raiz aqui, mais raiz quadrada de 3, então ele não tem solução, tá? Ele não tem solução. Aí o nosso conjunto verdade vai ser vazio, tá? O 3. Quais números da reta da reta real, perdão, estão em uma distância de 100 raiz de 2 do zero, né? Então vamos lá, ó, a distância de x a zero. Ixi, Maria. Pera aí, vamos colocar bonitinho aqui, né? Raiz de x a zero é módulo de x, certo? Então, logo, módulo de x é igual a 100 raiz de 2, certo? Aí ele vem para cá. Então, x é igual a menos 100 raiz de 2 ou 100 positivo, né? Raiz de 2, tá? E os números procurados
são 100 raiz de 2 e menos 100 raiz de 2, tá? Aí ele faz uma reta lá, né? Então ele dá uma reta pra gente aqui, mais ou menos assim. Aí ele escolhe o meio aqui, o zero, tá? A reta pro lado direito, sempre. Então ele escolhe um ponto aqui, 100 raiz de 2, tá? E o mesmo ponto do outro lado, mais ou menos, menos 100 raiz de 2, tá? Beleza? Essa aí é a resposta do 3, tá? Virando a página aqui, a gente vai cair no 4, tá? Então vou zerar aqui de novo, tá? Pra gente fazer o 4. O 4 aqui, ó. 4 ele fala, resolva as equações a seguir. Então vamos lá, o A aqui, ó. O A ele dá pra gente 5 módulo de x, tá? Mais 3 igual a 8, certo? Isso aqui não deixa de ser uma equação do primeiro grau, tá, gente? Não muda, ó. Vai ficar 5 módulo de x é igual a 8. Tá positivo, passa para cá negativo, ó. Menos 3. 5 módulo de x é igual a 5. O 5 está fazendo o que com o módulo de x? Está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Módulo de x é igual a 5 sobre 5, né? Então, módulo de x é igual a 1. Logo, né? X é igual a 1. Ou x é igual a menos 1, né? Nosso conjunto verdade, 1 ou menos 1. Tá bom? O B, vou fazer o B aqui, ó. Acho que cabe aqui. B. Ele dá lá pra mim, ó. 3 menos 5 módulo de x é igual a 9 mais 8 módulo de x. Certo? Então, vamos lá, fica 3 menos 9, tá positivo, passa negativo, é igual a 8 módulo de x mais 5 módulo de x. Estava negativo, passa positivo. Devo 9, pago 3, devo 6. Igual, tenho 8, tenho 5, tenho 13, né? Módulo de x. Logo está fazendo o quê? 13 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos 6 sobre 13 é igual a módulo de x. Só que isso daqui é menor do que zero, né? Logo, nosso conjunto verdade é vazio. Não existe, né? E dá o C aqui pra gente, ó. C mais bonitinho, ó. 5 menos módulo de x, não é isso? Isso, sobre 3 é igual a 3 módulo de x menos 4 dividido por 2, né? Então eu tenho que fazer aqui, ó, nada mais do que em cruz, né? Então vai ficar 2 vezes 5 menos módulo de x é igual a 3 vezes 3 módulo de x menos 4, certo? Então vai ficar 10 menos 2 módulo de x é igual a 9 módulo de x menos 12. Porque é distributiva aqui, né? Ó, faz a nossa distributivazinha aqui, certo? Então aquele mesmo negócio, ó, número para um lado, letra para o outro. 10 fica aqui, aqui o 12 está negativo, passa positivo, é igual a 9 módulo de x, está negativo, passa positivo, mais 2 módulo de x. Fica 22 igual a 11 módulo de x, certo? O 11 está multiplicando, passa dividindo, então fica 22 sobre 11 é igual a módulo de x. Logo, 2 é igual a módulo de x, né? Logo, x é igual a 2 ou x é igual a menos 2.
Então, meu conjunto verdade fica 2 e menos 2. Beleza, pessoal? Então, essa daí foi a correçãozinha para nós aqui na página 62. Tá? Eu vou dar uma pausada no vídeo e a gente vai cair agora no capítulo 12, tá? Expressões algébricas, tá? Já volto, tá? Voltando, pessoal, a gente vai cair aqui agora capítulo 12, tá? Página 77, expressões algébricas. Então ele dá lá pra gente, adição e subtração de monômios semelhantes de uma ou mais variáveis. Então vamos recordar, monômios semelhantes são expressões com uma ou mais variáveis, cuja única diferença, se existir, é entre quocientes numéricos. Exemplo, a expressão xy elevado à terceira, t vezes t elevado à segunda e 5t à segunda, xy à terceira, são monômios semelhantes, enquanto 5x à terceira e 5y à terceira não são monômios semelhantes. Para somar ou subtrair monômios semelhantes, basta somar ou subtrair os coeficientes, mantendo inalterada a parte com as letras, né? Então ele dá um exercício lá resolvido pra gente. Vamos ver isso aqui dentro dos nossos exercícios lá que tem, que isso aqui é facinho, tá? Virando a página, a gente cai aqui, página 78, resolvendo a multiplicação de monômios quaisquer de uma ou mais variáveis. Você já sabe, mas é bom lembrar. Para multiplicar dois ou mais monômios, não é preciso que sejam semelhantes. Para obter o produto deles, primeiro multiplicamos os coeficientes numéricos, em seguida multiplicamos as potências de uma base, mesma letra, e juntamos todos num único monômio. Então, dará um exercício resolvido. Calcule o produto de 2 sobre 3x ao quadrado z ao cubo por 9x ao quadrado a à quarta e w à quinta. Então ele dá a resolução lá, né? Então ele coloca tudo entre parênteses, multiplica os números, né? E depois multiplica as letras, tudo igual, tá? Então multiplicação de mesma base, de potência, né? Isso aqui é potência, né? Multiplicação de potência, mesma base, soma-se os expoentes, né? Então mantém a base do x aqui, 1 com 2 vai dar 3, o 2 e o a, né? 2 com 4 vai dar 6, e z vai continuar y também, né? Então vamos lá, resolvendo a divisão de monômios quaisquer, pode-se sempre obter o quociente de um monômio por outro quaisquer que seja eles. É claro que o denominador não pode ser um monômio nulo. Estaremos sempre admitindo essa restrição. Por enquanto, não estudaremos os casos de resultados com expoentes negativos, que ocorrem quando alguma potência de numerador tem expoente menor que alguma potência de mesma base do denominador. Para obter o quociente fazendo o mesmo que a multiplicação, só que ao invés de multiplicar, dividimos. Então ele dá lá pra gente dividir o monômio 91x à sétima, u à nona e k a 23, pelo monômio menos 13x à quinta e 1 ao nono, né? Então ele coloca o primeiro sobre o segundo e ele vai número por número e base por base, né? Então 91 dividido por 13 vai dar 7, né? Mais com menos dá menos, então dá menos 7. Divisão de potência, a gente subtrai os expoentes, né? Então o x lá, tá vendo? Ó? Vai dar 7 menos 5 vai dar 2. Então o 9 menos 9 vai dar 0. Então um mata o outro. E sobra o K23. Tá? Adição e subtração de monômios não semelhantes. Se após feitas as reduções de monômios semelhantes, uma expressão representar a soma ou a diferença de monômios não semelhantes, podemos tentar fatorar a expressão, se o resultado final for mais simples. Aí dá para a gente simplificar a expressão 3x ao quadrado y à terceira z à quarta menos 6 vezes x ao quadrado y ao quadrado z à quarta mais
2 vezes x ao quadrado, y à quarta, z à quarta, mais x ao quadrado, y ao cubo e z à quarta. Resolução. Inicialmente, procuramos reduzir os monômios semelhantes. Assim, ele dá pra gente lá, ó, o 3 aqui com o 3x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, mais x ao quadrado, y ao cubo e z ao quadrado, que dá igual a 4, né? Assim, 3 menos vai dar... então, ele vai estar resumindo e vai estar somando eles lá, tá? Cálculos envolvendo variáveis... Perdão, cálculo envolvendo várias operações com monômios quaisquer. É comum aparecer expressões envolvendo duas ou mais das expressões com monômios, semelhantes ou não. Estudá-las ou não, estudadas até agora. De uma forma geral, você deve olhar para cada monômio como um número real e aplicar as propriedades das operações com números reais. Por exemplo, a expressão 3x vezes 5yz mais 2yz menos 12xyz. Virando a página 79, você deve inicialmente efetuar a adição dos termos entre parênteses. Assim, 3x vezes 5, né? No caso, entre parênteses, ele vai somar, né? 5 com 2 vai dar 7, yz menos 12. Então vai ficar a expressão 3x vezes 7yz menos 12xyz. Em seguida, efetue a multiplicação. 3x vezes 7 menos 12 dá 21xyz menos 12xyz. Por fim, calcule a diferença. 21 menos 12 vai dar 9xyz. Assim, a expressão 3x vezes 5yz mais 2yz menos 12xyz é igual a 9xyz. Lembre-se de que, se não houver parênteses, colchetes ou chaves indicando em que ordem devem ser efetuadas as operações, devem ser resolvidas primeiro as multiplicações e divisões, tá? Isso aí a gente sabe, é aplicar a regra da expressão normal, tá? Expressões envolvendo propriedade de potência. Isso a gente já fez também, né? Divisão de potência, multiplicação de potência, tá? Adição e subtração, trabalhando com expressões algébricas cujos termos não são necessariamente um monômio. Expressões formadas por um número multiplicado por variáveis que contêm expoentes que não são números naturais não são considerados monômios. Iremos referir-nos a elas como termos. Expressões que contêm termos não monômios não são polinômios. Por exemplo, x elevado a menos 1 e raiz quadrada de b vezes c elevado ao quadrado não são monômios, pelo mesmo motivo que as expressões 1 sobre raiz quadrada de y ao quadrado menos e 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo vezes u ao menos 1 mais k elevado a 2 terços menos x elevado a raiz de 2, por exemplo, não são monômios. Entretanto, podemos muito bem fazer cálculos com essas expressões. Para isso, você deve aplicar tudo o que aprendeu até agora sobre expressões algébricas, polinômios e potências de números reais. Vamos começar fazendo alguns cálculos envolvendo adição e subtração. Termos semelhantes são aqueles que têm as mesmas letras com os mesmos expoentes, como nos monômios. É bom lembrar que a expressão do tipo anterior podem não estar definidas para todos os valores e suas variáveis. Por exemplo, x elevado a menos 1 não está definida para x igual a 0, e raiz quadrada de b vezes c elevado ao quadrado não está definida para b menor do que 0, e etc. Em geral, vamos admitir essas restrições sem mencioná-las. Entretanto, vamos apresentá-las especificamente quando acharmos oportuno o comentário. Então ele dá para a gente lá. Adição e subtração. Termos semelhantes, como no caso dos monômios, são aqueles que têm as mesmas partes literal. Por exemplo, 1 menos raiz cúbica de 5 dividido por 1 mais raiz quadrada de 2
x ao cubo, w elevado ao menos 2 e menos x ao cubo e w elevado a menos 2 são termos semelhantes. Para somar ou subtrair termos semelhantes, fazemos exatamente como no caso dos monômios semelhantes. Por exemplo, x a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x é igual a 2 vezes raiz quadrada de x. 2 vezes raiz quadrada de x mais 3 raiz cúbica de y menos raiz quadrada de x mais 2 terços vezes raiz quadrada de raiz cúbica de y é igual a 2 menos 1 raiz quadrada de x mais 3 mais 2 terços vezes raiz cúbica de y, que é igual a raiz quadrada de x mais 11 sobre 3 raiz cúbica de y. Voltando, virando a página 80, aplicamos as mesmas propriedades utilizadas para monômios e, é claro, propriedades de potência e raízes para multiplicação e divisão, né? Então ele dá um exemplo para a gente lá, depois ele dá lá, trabalhando com expressões envolvendo várias operações. Uma expressão pode conter 3 ou mais das operações envolvendo os seus termos. Continuam valendo as regras estudadas até agora. É comum, no caso dessas expressões, a aplicação de propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição ou subtração dos termos envolvidos. Aí ele dá para a gente outro exercício resolvido lá, né? Aí a gente vai cair aqui na revisão de fatoração, tá? Então vamos lá. Então ele dá lá para a gente. Você pode fatorar utilizando as seguintes técnicas: fator comum em evidência, agrupamento, produtos notáveis e usando divisão de polinômios, né? Então vamos lá. O primeiro ele dá pra gente: liste todos os produtos notáveis que você estudou, né? Então vamos lá. Então a gente estudou aqui, ó. Aqui, a mais b elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, né? A menos b. Isso é o produto notável, a soma e a diferença, né? A ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Aí ele dá lá pra gente a mais b vezes a menos b, que é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Aí ele dá a mais b ao cubo, que é igual a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. A mesma coisa, só que com a diferença, né? É igual a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. A mais b mais c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2 vezes ab mais 2 vezes ac mais 2 vezes bc. A terceira mais b a terceira é igual a mais b vezes a segunda menos ab mais b a segunda. A terceira menos b a terceira é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado.
Então esses aí foram todos os que a gente aprendeu até agora, tá? O 2. Fatório. Então vamos lá. O A, ele dá pra gente lá A ao quadrado mais AB, certo? Então A vezes A mais B, né? Eu vou zerar aqui pra gente continuar, que vai ficar mais fácil. Então tô no 2 aqui, ó. Fiz o A lá, vou fazer o B. Então o B ele dá AX mais BY mais AY mais BX. Isso aqui eu preciso fazer o quê? Eu preciso organizar isso aqui, né? Então vai ficar AX mais AY mais BY mais BX. Oh, perdão. BX mais BY, né? Aí eu posso colocar em evidência aqui o AX mais Y mais o B x mais y, certo? E aí pegar o A mais o B vezes x mais y. Beleza? O C não precisa fazer, vou fazer o D aqui. Não vou fazer não, vocês vão fazer. Né? O C, eu fiz o A e o B, vocês façam... O C não precisa, tá? Vocês façam... o D e o E. Faz o D e o E. O F, o G não precisa fazer. O H pode fazer. Aí ele dá pra gente aqui, ó. No 3. Resolva em reais, né? X a quinta menos 1 igual a 0. Então vamos lá. Esse é o 3. Resolva o resto aqui, tá? O A. Resolva, né? Então ele dá lá pra gente. X a quinta menos 1 igual a 0. Vai ficar x a quinta igual a 1. Menos passa pra cá pra mais. Aí vai ficar x é igual a raiz quinta de 1 é igual a x igual a 1. Certo? Então, nosso conjunto verdade, vou até colocar aqui, vai. Conjunto verdade é igual a 1. Beleza? O B. Fatore x a quinta menos 1 em dois fatores, um de primeiro grau e outro de quarto grau. Então vamos lá. Isso é igual, eu ia colocar aqui, ó, utilizando o algarismo de Brioche, lembra? Então é aquele assim, ó, faz aqui, faz um risco aqui, faz um outro risco aqui. Então é x a quinta, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, menos o 1 lá, né? Menos o 1 aqui, ó. Então, 1 do 5 e o resto eu completo com 0, né? E sempre desço 1 aqui, ó. E ponho 1 aqui também. Então, 1 vezes 1 dá 1, mais 1, dá 1. Dividido por 1 dá 1. Então, 1 vezes 1 dá 1, mais 0 dá 1. E aqui tudo vai dar 1. Só o último que não. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 dá 0. Né? Então, assim, x a quinta menos 1 é igual a x menos 1 vezes x a quarta mais x a terceira mais x a segunda mais x mais 1. Beleza? E aí vem a página
83, adição e subtração de monômios. Tá? Eu vou pausar o vídeo aqui, ele vai ficar muito grande, eu já volto. Voltando aqui, pessoal, a gente está na aula 80 agora, adição e subtração de monômios, né? Então ele dá lá pra gente. Se dois monômios têm a mesma parte literal, a sua adição ou subtração é obtida somando ou subtraindo os quocientes e montando a parte literal. Então vamos lá, o primeiro aqui ele dá pra gente. É apresentado em cada caso um par de monômios. Diga se são ou não são semelhantes, explicando o porquê, tá? Então vou lá fazer o A aqui. O A ele dá pra gente, ó, 2x yz, né? E raiz de 2 x yz, né? Sim, são semelhantes, pois a única diferença entre eles é o coeficiente numérico, né? Certo? Vou fazer o C, tá? Então eu vou fazer um de cada. O A ele é semelhante e o B, o C, perdão. 1 sobre 2, AB a terceira, e T a segunda, e 1 sobre 2, AB a segunda, T a terceira. Então eles não são semelhantes, pois há diferença no coeficiente literal, né? Então ele dá aqui entre parênteses, ó, no primeiro temos B a terceira e no segundo temos B a segunda, tá? Então eu fiz um de cada, eu peço que vocês façam o B e o D. O E não precisa fazer, tá? Então vou apagar aqui para fazer o 2, ó. Não. O 2. Calcule reduzindo os monômios semelhantes a um único monômio, né? Então vamos lá no A aqui, ó. O A ele dá para mim 2A mais 5A menos raiz quadrada de 2A mais menos 6A mais raiz quadrada de 2A. Certo? Então vamos lá. Vamos juntar tudo aqui. Como a única letra que nós temos aqui é o, perdão, é o A, então a gente vai fazer um parêntese só. 2 mais 5 menos a raiz de 2
menos, né? Porque mais com menos vai dar menos 6 mais a raiz de 2a, tá? Então aqui de cara eu já consigo matar esse com esse aqui, né? Então eu já reduzi, então eu vou colocar 2 mais 5 menos 6a, né? Então outra coisa que eu consigo ver aqui, eu posso somar, então eu vou somar esse com esse. Então vai dar 7 menos 6a, né? Então vai ficar só o a, né? Porque devo 6, pago 7, tenho 7, vou ficar com um a. Então 1 não precisa aparecer, fica só o a, né? Deixa eu ver um aqui. Tem algum mais outro complicadinho aqui? Acho que não. Então vocês façam o B e o C, e o 3 e o 4, tá? Bem fácil aí de fazer. Depois a gente corrige. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.